Estamos na nossa hora. Estamos na nossa hora. Boa noite para todos. Boa noite. A gente vai começar aqui. Hoje eu vou fazer a prece. Não vou perguntar quem quer fazer a prece, eu vou fazer, né? Para a gente começar a nossa aula 32. Então vamos agradecer a Deus, a espiritualidade, por tudo que temos recebido em nossa vida, pelas oportunidades, por tudo aquilo que chega e sempre chega, Senhor, de um jeito ou de outro, para nos fazer acordar, despertar a nossa consciência e sermos melhores. Porque o que faz é amar e o seu amor traz os ensinamentos que precisamos em nossa vida. Ampara o nosso coração, ampara esta casa que nos acolhe através da aula online, que ela sempre cresça em paz e harmonia, e que todos que lá estão encarnados e desencarnados estejam bem, estejam em paz, graças a Deus. Então, gente, nossa aula 32, né? Vamos começar aqui, mas a gente vai fazer uma pequena introdução nessa aula, como eu prometi. Na aula passada nós passamos, como diz Léo em francês, en passant, né? Passamos rápido, né? Aquela circunferência, e eu pedi para vocês verem o vídeo. Então, assim, a gente vai dar uma outra passada rápida também, e só para ver se ficou alguma dúvida, esclarecer algum ponto, para a gente entrar na nossa aula 32. Ok? Aí depois, se vocês quiserem, eu falo com as minhas palavras, que eu não sou entendida, então eu tenho compreensão, né, talvez como vocês, assim, não estou tão... Aí, né, aí eu resumo. Vamos lá. Para vocês. Então, se nós pegarmos o vídeo, vocês vão ver que o vídeo ele começa antes disso aqui, né? Porque aqui, o que acontece? Já é o processo, explicação do processo da criação, né? Desde o princípio espiritual, vai o processo até chegar na nossa situação aqui e subir. Lá no vídeo é anterior a isso. Quem viu o vídeo viu o que a gente chama da delivrance divina, né? Que é, ou seja, a gestação divina, o processo gestatório. É Deus criando o princípio espiritual material. Então, isso é uma introdução importante, porque isso está em acordo, né? Perceba que aqui nós temos figuras que a gente coloca que são didáticas, mas o processo todo, todos os passos, estão em acordo com a doutrina espírita, está em acordo com outras religiões, quer dizer, que são espiritualistas, então não tem nada aqui que é diferente. Existem livros, por exemplo, eu recomendo um livro que é do Arcanjo, do Átomo ao Arcanjo, que foi escrito de duas maneiras diferentes, um pouquinho diferente, mas um deles, Jorge Andréa. Tem o livro do Leon Denis, que fala do processo de evolução, e a própria doutrina espírita como um todo, o próprio André Luiz e o próprio Kardec. Então, aqui nós vamos dar uma passada rápida, e eu queria só que vocês, na hora que eu estivesse passando, se vocês conseguiram ver o vídeo, vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa, aproveite o momento para falar, isso aqui não está muito claro e tal, só para a gente ficar tranquilo. Primeiro esclarecimento aqui é o símbolo de alfa que está aqui, né? Quer dizer, alfa no sentido que quem gerou tudo isso é o alfa, no sentido que é do alfa ao ômega, né? Ou seja, é Deus, é o Criador, é o início de tudo. É o início de tudo. E aqui a gente tem uma circunferência que era dividida em duas partes. Essa parte acima aqui do diâmetro e a parte de baixo, né? A parte de cima, nós temos 3 separações aqui, 3 separações aqui. E aqui você tem a dimensão espiritual. O que é a dimensão espiritual? É onde não tem mais corpo físico, né? E até mesmo o perispírito já é um nível quase que diáfano, né? É algo assim totalmente diferente do que a gente tem a informação até. A gente não tem informação, mas sabe que é algo diáfano, é algo assim quase imaterial, né? Então está aqui, 3 dimensões. Aqui embaixo, quando você entra nesse... avisa. Aqui embaixo a lista, né, ao diâmetro que está dividindo, vocês vão ver em cima angélicos e espírito de luz, e embaixo vocês vão ver humanos. Então acho que fica mais fácil assim. Então acima, os espíritos que não encarnam, ou encarnam a nível de missão, mas são espíritos que não têm corpo físico, não precisam reencarnar, e o seu perispírito já é um perispírito, basicamente, o campo mental. Né, que se você pegar André Luiz, você vai vendo que o perispírito vai se tornando cada vez menos importante, no sentido que ele não precisa mais de perna, não precisa mais de corpo quase nenhum, mas persiste o campo mental,
para esses espíritos aqui, e depois a gente nem sabe o que acontece, porque não tem informação. Aqui já são os humanos que estão aqui dentro, os encarnados e desencarnados. Aqueles espíritos que estão desencarnados, mas que vão reencarnar, ainda precisam reencarnar. Dessa linha para cima, não precisa reencarnar, a não ser como missionários. Então, essa é a primeira explicação que eu queria dar da circunferência, porque se ficou alguma dúvida, eu acho que com isso que eu estou falando, esclarece. Mas se ainda ficou alguma coisa, vocês perguntem, por favor. Hein, Ruela? Pela circunferência, a gente vê que o corte menor é os angélicos. Eles são em menores números mesmo que os humanos? Com certeza não. Porque, olha só, não são não. Aqui é um exemplo porque ficou maior, só porque aqui tem 4 dimensões e aqui só tem 3, só por isso. Mas se você pensar, imagina o seguinte, o universo existe e a gente não sabe desde quando. E nem sabemos se é exatamente como os cientistas falam, se começou há 14, 15 bilhões de anos atrás, ou ele existe desde não vamos falar de eternidade, a gente não sabe. E os espíritos são criados sem parar. São criados. Né? Então, imagina quantos espíritos já evoluídos tem. Com certeza, muito mais, em maior número do que espíritos não evoluídos. Isso é simples, desde que há bilhões, trilhões, bilhões de anos, então esses espíritos foram criados e foram evoluindo. Então, eu entendo que aqui a quantidade de espírito que existe é muito maior do que a quantidade de espírito em processo que está aqui no processo de inferioridade. Mas isso é só uma opinião, não é só minha, eu já vi a opinião de outros grandes palestristas falando isso, faz sentido para mim, mas não vejo também que isso tem muita importância para nós, não. Mas é uma curiosidade interessante. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu queria dar. Essa figura é uma figura que a gente criou porque a gente acha que a circunferência é uma geometria importante para a gente fazer determinadas apresentações pedagógicas, ela funciona muito bem. Como você tem um processo de evolução de criação e outro de subida, que é a espiritualização, a circunferência funciona muito bem. Né? É isso. Então, vamos lá. Aí você tem o início da jornada. E o que é o início da jornada? É exatamente o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, uma das primeiras questões que fala que Deus criou o quê? O princípio espiritual e o princípio material. Né? Então, o princípio material, o princípio espiritual e uma energia de vontade. Né? Tinha que ter uma energia de vontade nisso. Então, aqui é o início de tudo. É o primeiro, é o início do caminho. Onde acontece isso? No plano espiritual. Né? Porque a própria matéria que está aqui é um princípio. Então, se você pensar que o seu perispírito também é matéria de uma forma diferente, na criação, essa matéria fazia parte do plano espiritual para nós, porque para Deus, esse plano aqui também é material, vamos dizer assim, porque é uma criação, é uma manifestação. Então, pensa assim, tudo que está aqui, inclusive a primeira dimensão, é uma manifestação divina. E a manifestação divina não é o divino, é a manifestação dele. Então, se existe manifestação, existe algo que a gente não sabe que tipo de matéria é. Mas o próprio Livro dos Espíritos fala em imaterial ou de forma que nós não conhecemos. Então, vamos pensar assim. Aqui é o início de tudo. Princípios material, princípio material. Bom, quando você cria os dois princípios, é bom supor que logo em seguida você tem que colocar uma bússola, porque eles vão se unir. Por que ele criou o princípio espiritual e material? Para que eles se juntassem. Porque um vai coordenar o outro no processo de transformação. Quem é que vai coordenar quem? O princípio espiritual. Junto com o quê? Com algo que tem dentro dele que se chama consciência. Tá? Consciência. Não a consciência como a gente entende hoje, mas é um princípio, é um começo. Mas mesmo nesse começo, a lei já foi instalada lá. Qual lei? A lei de amor, que a gente fala sempre aqui. É como se fosse assim, olha, Deus cria e fala, vocês, dois princípios, né, vão começar uma jornada no universo e essa jornada é de imortalidade. Mas para vocês dois se juntarem e começarem um caminho, vocês precisam de um norte, vocês precisam de uma bússola que guie vocês. E essa bússola está aqui. Vou colocar junto de vocês uma consciência germinativa que tem uma lei. Com o tempo, isso vai se desenvolver e os aprendizados vão chegar. Mais ou menos assim, tá?
Depois disso, lá no plano espiritual, cria-se o que se chama campo mental. É um campo mental germinativo. Pensa que tudo aqui não tem ser humano, gente. Não existe ser humano aqui. Não existe homem. Né? Aqui tudo é uma criação de campos preparando o quê? Preparando para quando a matéria, quando os animais, quando os vegetais, quando o ser humano for chegando, vai chegando já com isso aqui impregnado, que já existe. Mas não uma consciência como a gente entende, nem uma mente como a gente entende. Isso é um desenvolvimento material espiritual. Né? É um desenvolvimento material. É a matéria se transformando nos milhões, nos bilhões de anos, ela se preparando para receber coisas que serão para ela muito mais evoluídas. Por exemplo, uma consciência desenvolvida de um ser humano, não uma consciência só de um animal. Né? Não uma consciência só de um ser atrasado na escala, como a gente entende, mas um ser humano. Então, isso aqui é algo que vai acompanhar o processo de evolução, isso aqui também. Quando você sai, depois de todo esse processo, que eu não tenho a mínima ideia do tempo que isso se fez, isso está fora de cogitação, mas vocês vão ter ideia de tempo quando a gente chegar aqui no fundo, que eu vou explicar uma coisa que eu acho que não ficou muito clara. No vídeo a gente fala, mas eu acho que se não reforçar, a gente não entende bem. Quando você chega aqui, você está entrando onde? Você está entrando no dimensão material. Se vocês viram no vídeo, aqui nesse nível 3, além da criação do campo mental, vem a criação de campos que são quânticos, antes mesmo do quântico. São coisas semimateriais preparando para algo que seja os quânticos, os quarks, os elétrons, os íons, os bósons de Higgs, tudo isso para gerar o quê? Para gerar os átomos que vão acontecer por aqui. Tá? Só para a gente entender. Tudo isso que nós estamos contando, qual é o objetivo? O objetivo é que nós estamos falando da mente humana, da evolução, de onde viemos, para onde vamos, e aqui a gente vai entender um pouco isso de uma forma, vamos dizer assim, pedagógica aqui, uma forma simbólica. Tá? E a hora que quiser parar, para. Vamos para o quarto. O que tem no quarto? Na quarta, a gente fala dimensão, gente, mas entenda como nível, porque a palavra dimensão dá confusão. Tá? Tem muitos entendimentos sobre dimensão. Eu falo dimensão, mas entenda nível. Tá? Aqui você tem a mente, a criação do campo mental puro. Quando você entra na parte material, o primeiro item que é como se rebatesse, criasse uma sócia, ou criasse um nível mais material para ele, é o próprio campo mental. Então, você vai ter um campo mental mais materializado aqui, para que ele possa receber coisas que não existem aqui ainda, só vai existir aqui. Então, esse campo mental mais material, ele é uma preparação, não é ele ainda, é uma preparação para que ele abarque coisas que vão ser desenvolvidas no animal, no homem, que é o quê? Paixões, emoções, desejo, tudo isso, que ainda não existe, porque é como se fosse assim, estão preparando os recipientes. Em algum momento isso vai ser desenvolvido dentro das encarnações, e esses recipientes vão começar a funcionar. Tá? Vamos mais um pouco. Aqui estamos... É como se fosse um protótipo para a construção de um carro que ainda não existe. Exatamente. Está na ideia. Pensa no exato, um projeto. Pensa assim, está na ideia, só que é um pouco mais complexo do que isso, mas vamos pensar assim, isso aqui são as ideias, de criação das ideias, que em algum momento vão entrar em prática, tá? Apesar que tem alguma prática já aqui, mas vamos assim que eu acho que vai bem. Vamos para 5. O que é a 5? Aqui já começa a acontecer coisas materiais mais grosseiras, que é o corpo astral, ou perispírito. Aqui já começa a criar a preparação de campos para o perispírito. Olha, os seres vão encarnar, são materiais, é isso, lá na frente, daqui a bilhões de anos, mas a gente vai começar a preparar os corpos que eles vão precisar, que vão ser reflexo um do outro, tanto trazendo coisa da encarnação, como levando, que é um corpo que registra e guarda entre as encarnações. Isso será o corpo espiritual. Então, aqui é uma preparação. Tudo aqui é uma descida, é uma materialização da criação divina
que vai se preparando como se fossem locais específicos, campos específicos, para em algum momento acontecer a grande mágica, vamos dizer assim. Bom, a gente precisa de uma outra coisa, precisa de um campo energético, de energia, né? Quem já estudou André Luiz, mediunidade, sabe que tem o corpo etérico, né? O corpo etérico é o quê? É o corpo energético, físico. Então, quando você desencarna, esse corpo etérico físico, ele dissolve. Você não leva ele para o outro lado, né? Porque ele é muito da matéria física, a energia da matéria física. É o 6. Aí agora sim, agora acontece a dimensão 7, que a gente fala que é sobrevivente quase humanos, a gente chama o fundo da bacia. É o item 7 que está em vermelho, que vocês estão vendo aí. Aqui é a criação do corpo físico, é o máximo da densificação e o início da subida. O que é o máximo da densificação? Então, vamos lá. Quando você entra aqui no começo dessa dimensão, e, gente, nós estamos fazendo uma simbologia, mas os tempos que estão envolvidos aqui são coisas absurdas. Por exemplo, o Big Bang. Quando você pensa no Big Bang, você não está pensando nos quarks, nos bósons disso, você está pensando nos átomos, porque é a criação de matéria física, como a gente conhece, dos átomos. O Big Bang estaria começando aqui, nessa dimensão 7, não aqui, na dimensão 7. Então, só para vocês terem ideia da dimensão de tempo. Então, o Big Bang estaria aqui, e os milhões e bilhões de anos é um processo de desenvolvimento que a gente conhece um pouco da ciência, um pouco da história, que provavelmente tem muita coisa que vai mudar com o tempo, mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, em algum momento, teve uma grande explosão, a criação do universo, né? E isso vem em processo de transformação, criação, transformação, criação, transformação, até o momento aqui, nesse setor 7, nessa linha, primeira linha vermelha, que está descendo, aqui está subindo, aparece o quê? Os animais, e aparece o ser humano. Aqui começa a nossa jornada, tá? De milhões ou de anos, né? Tá tudo aqui. Se você pensar que o Big Bang é bilhões, o nosso é pouca coisa. Tanto é que você deve ver, às vezes, aí, eu já vi isso várias vezes em situações diferentes, se você colocar toda a evolução desde o Big Bang num calendário de um ano, o homem aparece nas últimas minutos ou últimas horas lá do calendário, que é tão insignificante o tempo do homem comparado com o Big Bang que não dá nem para representar. Então, você pensa que nós entramos aqui. Aqui começa. Quando começa aqui, eu vou esquecer os animais, para a gente não gastar muito tempo, que também teria que falar dele, mas vamos esquecer. Quando começa o homem aqui, tudo isso que foi criado aqui em cima, incorpora. Incorpora. O princípio espiritual vira espírito. O princípio material é matéria mesmo, não é princípio, já é matéria, átomo, são combinações. A consciência já traduz todo o processo de evolução dos minerais, do vegetal, do animal irracional. Já assimilou tudo isso aqui, né? Nesse processo aqui, desde o Big Bang, assimilou, e o homem já tem uma consciência, principalmente a consciência de compreender que ele existe, que ele é um ser. O animal não tem essa percepção de si. Essa consciência é tão mais evoluída que ela tem a percepção de si. Então, está aqui. O mental puro continua aqui, mas ele tem um mental que é o desenvolvimento de quê? De tudo que foi vivido aqui no processo mineral, vegetal, animal, tudo que esse processo guardou, traduz-se no homem. E a gente está falando disso, as nossas emoções, a nossa raiva, o nosso medo que vem do instinto. Tudo isso que nós estamos falando está aqui, está incorporando tudo. Ok, o corpo astral, para ter o homem, tem que ter um perispírito criado para dar surgimento ao corpo físico, que é similar. Também já um corpo ainda meio animalizado, mas já com uma feição de um ser humano, né? Com a cabeça diferente, aquelas coisas que a gente sabe da pré-história, o Homo habilis, o Neandertal, o Pithecanthropus erectus, que é muito mais, o Australopithecus, mais parecido com o animal, tudo isso vai desenvolvendo aqui, vai desenvolvendo aqui, vai desenvolvendo aqui. Tá? Ok. Aí, depois que você chega aqui, o homem começa a trabalhar, começa a entender, começa a se relacionar, e começa o processo de evolução de que nós estamos tratando. Todo esse processo de aprendizado que nós estamos fazendo, e vamos fazer até mais algumas aulas, é um processo que traduz possibilidades para que nós que estamos aqui comecemos a subir. Comecemos a subir.
E vamos subir. Aqui nós temos o ser humano embrutecido, aqui o ser humano que já começa um sobrevivente, aqui ainda é sobrevivente, mas quando ele começa a subir, significa que ele está saindo de um sobrevivente para chegar a humano. Fala aqui que você está falando é a segunda. É o vermelho. Tudo que eu estou falando está no 7, tá? Então, quando eu falo subindo, você olha a seta e você vê que a seta está indo para cá agora. Segundo para cima. A seta está subindo para a esquerda. Aqui tudo foi descendo. É processo de criação, e agora é a vez do homem. Então, tudo isso aqui é que você vê na circunferência descendo, todas as setinhas, tudo isso aqui são recursos divinos. É recurso que Deus deu aos seres. Tudo isso é recurso divino. Quando você começa a subir aqui nesse 7, vai galgando aqui, é esforço dos seres. Olha que interessante. Aqui são recursos divinos que ele nos dá, e aqui são esforço dos seres que estão aqui como seres humanos, ainda sobreviventes, que ele começa a subir. É o esforço de cada um. Essa é uma divisão que teria que ter uma vertical aqui, mostrando daqui são recursos divinos, de cá é o esforço de quem vai subir. Mas vamos subir. E se de novo não ficar claro, avise. Então, essa questão que eu contei aqui, a criação está toda aqui, física, no sentido do Big Bang, eu não sei se isso ficou claro no vídeo, mas se não ficou, ficou claro agora também. E se tiver dúvida, é só perguntar. Vamos mais um pouco? Aqui nós estamos falando... Ele começa, quando ele vai saindo daqui, ele sai de ser um sobrevivente, deixa eu fazer mais aqui, ele deixa de ser um sobrevivente e ele começa a entrar num processo de humanização maior. Então, quando você pega o 6, ele está dominando o físico, né? Despertando a consciência, que é um processo de despertamento da consciência e uma dominação sobre as coisas materiais. Isso não é uma coisa que está tão perto nem tão longe de nós. Se nós pensarmos num mundo de regeneração, um mundo ditoso, provavelmente já estão por aqui assim, aqui e aqui, né? Vamos mais um pouco. Aqui, existe uma coisa que acontece, e que acontece para algumas pessoas a nível mais mediúnico, mas vai acontecer de uma forma mais intensa, que é o desenvolvimento dos sentimentos. E lembra de novo que eu falo, as emoções e os sentimentos. Emoções vêm daqui. Sentimentos, não. Sentimentos é algo que a gente desenvolve. Ele é pensado, né? E você também começa a ter um estado mais consciente do plano astral. Concorda que aqui você encarna, desencarna, desencarna, e às vezes a gente não lembra, não sabe o que está acontecendo quando a gente dorme, algumas coisas aparecem, outras não, mas aqui não. Quando você chega aqui, nesse nível, a sua consciência do que acontece no plano astral é muito maior, e o desenvolvimento é muito maior. E aí você começa a desenvolver sentimentos. Aí as virtudes já apareceram. As virtudes já começam a aparecer aqui. Na hora que você começa a se esforçar, alguma virtude já vem. E ela vai se desenvolvendo, né? Muito bem. Chegamos aqui no 4. O que é o 4? Olha só, o 4 é relativamente. Concorda? Do lado de cá, você olha para o lado de cá, está mais relacionado à mente. Ó, o desperto mental se purificando e se aproximando do mental puro. Desceu o recurso, aqui está o homem aprendendo a trabalhar com recurso. Então, aqui, ele começa a ser totalmente humano, desperto. O que é desperto? É a consciência. Ele vai chegar lá, está desperto, né? É o mental se purificando e se aproximando do mental puro. Olha as corzinhas. Essas corzinhas é a corzinha do arco-íris, mas também é a cor dos chakras. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês dão uma olhada, né? Chegou aqui... Vou falar do chakra. O lilás é o que liga coronário. O coronário. O índico, que é o frontal aqui da visão. O azul é o laríngeo, que também está ligado ao plano mais, o plano mais espiritual. O verde é o cardíaco, que tem as emoções. Uhum. Né? Aí já começa a ser mais ligado à parte, o plexo da estômago, do digestório, né? Depois vem, seria um laranja aí. É laranja, né? É laranja, né? Que é mais a parte dos órgãos. E aqui é o genésico. O genésico é o... Então, vamos lá. Sexual. Traz na próxima. Pronto, vai trazer com certeza na próxima. Vermelho, ao mais a terra. Aqui, então, existe um grande divisor de água para o espírito. Pensa, o espírito
Está indo. E ele está se tornando um ser humano, um ser melhor, desenvolveu muitas virtudes, quase todas, está num nível muito alto espiritual. Mas ele ainda precisa reencarnar. É depuração. É a depuração. Ele está se aproximando do mental puro. E o mental puro já é aqui, já não é mais aqui. Né? E a sua consciência já está despertando várias coisas. Ok. E aí ele vai para o outro nível. A consciência já está desperta. Aqui, quando eu falo consciência está desperta, vamos entender que nós estamos falando de um nível. Tá? Toda circunferência é um nível. É o nível para você chegar a ser um espírito angélico, um espírito puro e tudo mais. Mas a gente já ouviu, e eu até entendo que é assim, que isso aqui não leva milhares, é milhões ou bilhões de anos. Mas mesmo quando você chega lá, tem mais coisas que a gente não tem informação e nem precisa ter, porque a gente não ia entender. De outros níveis, mas a gente fica só pensando que existe, que alguém falou e faz sentido, mas a gente não tem informação. Ok. Domínio completo sobre a matéria e seus efeitos. Você vê que aqui ainda precisa reencarnar, aqui não precisa. Você já dominou tudo, a matéria não tem. Então, quando você fala é assim, vamos pensar assim, ó, da linha para baixo, a matéria tem efeito sobre o espírito, ainda. Vai diminuindo conforme você vai subindo, mas ainda tem. Quando você chega no primeiro nível, que é o 3, consciência desperta, daqui para lá, você já domina totalmente a matéria. E faz sentido, porque você só encarna por missão. Você não precisa mais nada material. Então, está aqui. Aí você vai para o nível 2. O nível 2 é uma entrega total ao divino. Tá? Uma entrega total. Sem nenhum interesse pessoal. É aqui que é o grande marco que os espíritos mostram para Kardec, quando ele pergunta, né? De todos os vícios, qual é o último a ser vencido? Depois de todos, qual é o último a ser vencido? Ele fala, o último é o interesse pessoal. E aí você tem o 1, que é um co-criador. Seres angélicos, espíritos puros, diretos ligados a Deus, que recomeçam o processo em outro nível da criação. Vamos pensar aqui no nível de Jesus. Esse é o processo que a gente vendo o vídeo com calma, olhando para essa figura, a gente vai entendendo aos poucos. Não dá para entender tudo de uma vez. Não dá. Tá? Porque para construir isso levou tempo, levou estudo, levou pesquisa, né? Não quer dizer que está 100% certo, pode ter alguma coisa aqui. Mas, assim, no geral, está coincidente com muita informação espírita, espiritualista, né? Então, isso é uma coisa importante. Depois vocês vão receber o PowerPoint com tudo isso. Na verdade, o PowerPoint que vocês têm, o primeiro que foi mandado, isso já está lá. Tá? Vamos lá. O que acontece quando você se torna um co-criador? O que você vai fazer? Você vai começar a encarnar de novo? Não. Mas você vai passar pela roda? Vai. Como? Ó, início da missão de co-criador. Então, depois que ele se torna um espírito puro, chega na primeira etapa. Né? Aí ele não tem karma, ele tem o dharma dele é chegar lá, é o nosso dharma, né? Mas ele não vai para a dimensão divina, ninguém vai. Não existe ir para a dimensão divina, só Deus está na dimensão divina. Todos os criados chegam no nível junto ao divino, mas não na dimensão de Deus. Isso não é algo que a gente tenha compreensão. Tá? Então ele vai fazer o quê? Vai continuar trabalhando onde? No universo. Na dimensão manifestada. Pensa que o universo é a manifestação do divino. Então, você vai trabalhar na manifestação do divino em qualquer nível desse. Aqui não tem matéria, vamos trabalhar aqui, tem muita coisa. Jesus está num local, provavelmente, que não tem matéria, e continua trabalhando. Mas, em algum momento, ele encarnou aqui no fundo da bacia. Para e pensa. Que loucura. Né? Então, eles serão co-criadores. E o que acontece aqui? Acontece isso aqui. Né? Ou seja, eternamente, ou vamos dizer assim, vamos falar assim. Então, vamos lá. O nosso processo, gente, é trabalhar muito aqui. É as questões nossas, né? Que essa é o fundo da bacia, tá? Muito bem. Deixa eu passar aqui. Ok. Então, agora sim. A pergunta é, antes da gente começar, de tudo isso que vocês viram no vídeo, que viram aquela semana e viram de novo agora, ficou alguma dúvida? Assim, é claro que existem dúvidas que a gente só vai tirando com o tempo, mas alguma coisa que você acha que dá para esclarecer, que você acha que poderia ter um entendimento melhor, qualquer coisa. Vê se ela está na ligação aqui. Deixa eu só ver. Nunca foi tão claro, viu? Eu tinha muitas dúvidas em cima disso e
E eu não conseguia, nem isso entrava na minha cabeça, como é cada passo desse. Como eu vi hoje mais de uma vez, ontem eu vi, e a tua explicação agora ficou completamente... vai surgir dúvidas, porque eu vou tentar me aprofundar um pouco mais em estudos paralelos, eu vou ter mais dificuldade em aprender alguma coisa sozinho, mas dentro desse contexto, dessa imagem que você colocou e explicou, perfeito. Ô Maurício, é isso que eu sempre comento aqui, né, na nossa sala, que nós fazemos parte assim, de um grupo de pessoas que veem outras coisas. É o tipo de assunto que a gente não aborda isso no nosso dia a dia, né? Numa roda de amigos, né? E até muitas vezes dentro da Casa Espíritas, quando a gente vai para assistir palestra, tudo, não é um assunto que sempre volta nessa origem, né? Então, por isso que é interessante a gente estudar, né? Aí, agora, se a gente pensar como que é um início, pelo menos, claro que não deve ser o início de tudo, mas como que esse processo de criação, a gente já tem que seja uma pálida ideia, né? De como foi, Sim, né? Não foi assim, de repente já apareceu o ser humano com o corpo, né? Teve todo um processo ali para chegar até onde chegamos e nos dá a esperança de nós sairmos ali do fundo da bacia, dessa parte, dessa dimensão muito materializada, muito densa, né? E que, de acordo com nossas forças, a gente começa a galgar, subir nessas dimensões assim, mais espiritualizadas. Né? É muito legal a gente ter essas noções. Né? O mundo... realmente, a gente não vê isso, nenhuma explanação. É a primeira vez que eu estou vendo, na realidade. Em nenhum curso, em nenhum centro que eu participei, em estudos, foi estudado essa criação do mundo tão detalhadamente assim. É aquela coisa, né? Hoje mesmo eu questionei isso com ela, e o seguinte, eu falei assim, mas eu falei exatamente isso que eu estou falando, a gente não vê isso normalmente numa palestra, num estudo, né? Mas aí ele falou assim, não, mas está lá do Átomo ao Arcanjo, do Átomo ao Arcanjo, Leon Denis, no André Luiz. Também, André Luiz. Então, vários livros na literatura. É claro que eles não colocaram lá essa esfera. Não, assim, isso aí ela fez uma forma didática de explicar. Mas a gente encontra em livros de estudo, né? Não está, talvez, assim, dessa forma no Evangelho, por exemplo. Mas está dentro, totalmente fiel à doutrina espírita. Então, é muito bom nós termos essa oportunidade de estudar, né? De se situar melhor diante de nós mesmos. Né? Isso aí. Muito bacana. Muito bom. Yolanda, algum comentário para a gente seguir em frente? Eu quero perguntar uma coisa. Por favor. Você falou que Jesus, na vinda dele aqui ao planeta, ele começou lá no fundo da bacia. Foi isso? Não. Jesus, ele não reencarnou na Terra. Ele não é da Terra. Ele encarnou como um missionário. Isso, mas aí, quando ele encarnou lá no fundo da bacia? O fundo da bacia. O fundo da bacia é toda a matéria, planeta Terra, o Sol, é isso aí. Então, é isso que eu entendi. E aí, para ele subir até lá no divino, ele subiu numa velocidade, ou num tempo, ou num espaço muito maior do que nós todos que estamos aqui, não é? Qual a velocidade? Ele fala isso. Jesus fala isso. Qual é a velocidade? Então, ele falou, vou ser sacrificado, vão me colocar, vou ser morto e vou ressuscitar ao terceiro dia e vou até o Pai. Vai imediatamente. Então, ele foi igual o foguete. Foi? Igual a luz. Exatamente.
Não, é que Jesus, vamos entender assim, quando ele encarnou entre nós, ele já veio como missionário. Então, ele não tinha assim que evoluir passo a passo. Ele já Eu sei. era, ele já era evoluído. Então, a partir do momento que ele oficialmente lá desencarnou, ele já estava no plano Você superior. pode pensar o seguinte: Jesus, um espírito, foi criado, não foi criado perfeito, foi criado do mesmo jeito, princípio espiritual. E o que acontece? Ele passou por um processo de evolução também, não aqui na Terra, mas ele passou por um processo de evolução para chegar onde ele chegou. Como é esse processo, como não é, não tenho a mínima ideia, mas ele passou. Só que quando ele veio aqui, as histórias que nós temos é que para ele encarnar num plano desse tipo, ele, numa condição que a gente não tem ideia do que seja, foram quase 2.000 anos de preparação, descendo de nível, 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 até chegar a poder encarnar aqui. E mesmo assim, para ele encarnar aqui, não foi um corpo comum, né? Comum, não foi uma condição comum, né? Foi uma condição incomum. A gravidez foi incomum, a gestação, o nascimento, tudo incomum, porque não é um ser comum, né? É muito diferente do que a gente imagina. Mas ele viveu as coisas da Terra, né? Junto com os seus discípulos e tudo mais, e na hora que ele desencarna, ele ascende, né? Só que ele ficou ainda um bom tempo em perispírito aparecendo, que a gente conhece a história, para as pessoas, os discípulos. Então ficou algum tempo aqui ainda, ele recuperou alguns, veio ajudar o Judas, veio ajudar a sua mãe, quer dizer, tudo isso ele ficou por aqui, mas depois ele ascende, né? Sim. Tá claro? Tá claro. E a maioria de nós, seres humanos, estamos naquela... Se você pode voltar, por favor, o slide? Posso sim, peraí. Estamos aqui nessa parte... Sobreviventes quase humanos. Não, é o outro slide. Peraí. Isso. Nós estamos aqui no número 3. 7. 7? Ah, tá. A maioria de nós está 5, aqui, 4, 3. a maioria de nós, aqui embaixo, no fundo da bacia ainda. A maioria de nós, encarnados e desencarnados aqui, estamos aqui lutando para começar a subir. No fundo da bacia. Sim, lutando ainda para se tornar humano. Humano. Esse é um estágio demorado. Pois é. Eu pensei que... Você lembra quando eu falei para você que o que me chamou a atenção e me motivou a entrar no curso foi quando eu comecei a ler o material e tomei contato. É sério isso. E me chamou muita atenção. Eu não sei nem explicar como foi isso, mas eu achei interessante. A palavra que foi usada aqui, que eu nunca tinha... Eu já li bastante livros espíritas, por uma época li bastante, e eu nunca tinha escutado esse termo, né? Sobrevivente quase humano, né? Isso. Eu nunca tinha escutado. E nada, para mim, definiu tão bem como eu me sinto. Então, aquilo ali bateu assim em mim. E aí eu pensei assim, eu vou fazer esse curso, e aí eu rapidamente vou subir lá para o número 3, pelo menos, o número 2. Entendeu? Eu acho ótimo que fosse assim. Eu estava com essa expectativa. Mas olha, a sua expectativa é ok. Você fala assim, eu vou subir rapidamente para o 3, mas se você considerar a eternidade, é rapidamente, porque vai ter um tempo definido. Mas aí a eternidade está muito longe.
Não, mas isso que eu estou falando. A eternidade é a eternidade. Você vai subir para o 3 em algum tempo. Pode ser milhões ou bilhões de anos, mas não se compara à eternidade. Não, eu sei. O que dá um conforto, muitas vezes, um consolo, e honestamente, eu penso que essa é uma realidade que deveria ser amplamente explicado, porque isso não é religião, é uma realidade, né? Que é uma realidade, assim como o Big Bang, da eternidade, porque isso aliviaria muito as angústias e os sentimentos, né, de tristeza, de desalento, de, de desespero que a humanidade passa, entendeu? Se a gente compreendesse, começasse pelo menos a compreender que nós estamos aqui, de fato, teremos temos uma eternidade, nós não somos eternos, né? Isso aí ajuda, quando a gente começa de verdade ter uma noção, a gente ajuda nesses sentimentos muito fortes que a gente está vendo, que está acontecendo demais, principalmente nesse momento exato, no mundo inteiro, as pessoas estão com muito desesperança. O sentimento é de desesperança muito grande. Então, eu acho que deveria mesmo ser mais amplamente divulgado. A Grace vai falar, mas eu só queria complementar para não perder. Lembra do Buda? Qual a Sim, causa das dores? sim, Desconhecimento. Entendeu? Você falou exatamente. certo. Quando você começa a conhecer as coisas, não é que tira a dor, mas você começa a compreender melhor. E também essa questão que quando você falou de essas dores que gera, desse angústia que a humanidade está passando, então começa também, traz para nós esse fato de conhecer a esperança de que nós estamos, sim, num momento difícil, mas nós temos ideia, nós temos um caminho, uma direção, uma Isso. bússola, né, para que o nosso futuro seja melhor. Então, a gente tem essa consciência. Por enquanto, eu ainda estou nessa situação, ainda com muito mágoas, rancores, todas essas coisinhas que tem dentro de nós, mas a gente já sabe qual o caminho a seguir e qual é a direção. Imagine as pessoas que não têm esse conhecimento, vai vivendo, às vezes perde a oportunidade de dar essa alavancada nessa sessão por não ter conhecimento. Sim. Então, o conhecimento é muito bom, que nos ajuda a nos impulsionar, a nos sentir motivados, né? É isso aí. A ir vencendo a nós mesmos, ter mais esperança e tudo mais, né? Só reforçando uma coisa. Quando você pega essa circunferência, e ela tem essa linha que divide o espiritual para o material, mas se você traçar uma linha vertical no centro, aqui, ó, se você pegar o 7, aí você vai ver que o fundo da bacia tem 2 traços vermelhos e tem o meiozinho deles. Se você subir uma linha aqui, até lá em cima, tudo que tiver do lado direito, que é a criação descendo, tudo que está descendo é Deus. Tudo que estiver subindo aqui é o ser. É nossa responsabilidade. Só para a gente deixar claro isso aqui, tá? Vamos lá. Então, eu só quero compartilhar com vocês uma coisa que foi muito interessante para mim. Essa semana passada, eu recebi uma imagem e eu abri, né, a imagem e quando eu abri, eu levei aquele impacto.
porque era lá dessa questão que está acontecendo, a guerra lá na Palestina, e tinha uma criança, devia ter uns 9 meses, um bebê, 9 meses. E um cão, ela estava no meio de destroços, assim, e um cão estava cobrindo a criança, ele deitou, assim, em cima da criancinha. A criança estava viva e ele estava ali protegendo a criança. Ó, que emoção, né? Então, foi o animal protegendo e o homem matando. sim, o animal protegendo. E no primeiro momento, aquilo deu um negócio assim, e aí eu lembrei disso que eu falei. Nós somos eternos. E essa criança e esse animal, né, eles estão, né, naturalmente iriam morrer. Mas eu parei de pensar no que estava acontecendo ali, mentalmente eu aliviei minha cabeça, e é por isso que eu estou falando do sentimento de esperança, né? E que a gente alcança realmente, e a gente percebe quando acontece, por exemplo, num momento desse. E É eu verdade. consegui retomar um sentimento bem melhor dentro de mim do que causou aquele impacto da imagem. Aí depois eu fiz uma prece silenciosa e guardei a imagem. Guardei a imagem Imagem bonita, hein? De uma forma positiva. muito forte, né? Um pouquinho mais aqui. Vamos. Então, nossa aula. A gente falou na semana passada sobre isso. Eu acho que isso aqui ficou até bem claro, né? A explicação que a gente deu, o que significa esses grandes marcos, que está passando aqui, não é para passar nada, está passando. Não sei. Esses grandes marcos, né? E eu falei que esse aqui nós não íamos falar na aula passada, vou explicar. Então, aqui você tem um processo, quando você olha a lei de amor, e é interessante que a gente trabalha aqui, dessa vez eu tirei, porque a gente ia entrar em muito detalhe, mas essa planilha a gente coloca aqui dentro a caverna de Platão e coloca a Joana de Ângela aqui com a evolução da psicologia transpessoal. Mas aí ia ficar muito grande, e aqui já deu para ter uma ideia. A gente pode pensar nas bem-aventuranças como um mapa de evolução. Só que você tem que pegar as bem-aventuranças de Mateus, porque tem outros que escrevem isso de forma desordenada e coloca as palavras. Então, essa aqui é as bem-aventuranças que tem a ordem certa de um mapa, como Jesus fala lá no Detioso para o Mateus. Você vai escrever um mapa, é a bem-aventurança. Então, aqui vai mostrando passo a passo e mostra a nossa situação, quando você vê aqui no azul, né, primeiro grande marco, segundo grande marco, terceiro, quarto, isso aqui é o processo de evolução de bilhões e bilhões de anos, até chegar no nível de Jesus, né? Mas nós estamos onde? Nós estamos ainda no amarelo. Nós estamos lutando para começar o nosso processo, nós estamos na sobrevivência, olha a sobrevivência aqui. E lembra, para sair do nível de sobrevivência, você tem que ter um mínimo de amor a si mesmo. Esse é o primeiro passo. E o amor a si mesmo, Jesus coloca algumas bem-aventuranças que faz desenvolver isso. Como é que você desenvolve o amor a si mesmo? Está aqui. Jesus explica. Bem-aventurados os pobres de espírito, os aflitos, os que têm fome, os que são... os que sofrem, tudo isso é um processo de desenvolvimento, é o aprendizado. A lei do amor, para nós, no nível que nós estamos aqui de amarelo, ela vai nos mostrar a necessidade de aprendermos coisas sobre a vida, a nossa relação conosco mesmo. A dor que a gente sente, qual é o sentido? O sentido é amor a si, desenvolver o amor a si. Né? A aflição, amor a si. Pobre de espírito, o que é? Desenvolvimento de humildade. É amor a si. Então, e os mansos vem aquele que já entra no nível de um planeta começa a pular aqui para o amor ao próximo, né? Porque ele começa a desenvolver misericórdia. Então, isso aqui nós já falamos na aula passada, eu não vou repetir, tá? O que eu quero mostrar hoje, antes da gente fechar,
é quando você puxa essa sobrevivência e confirma por que nós estamos nesse nível, por que nós não estamos ainda nesse... por que nós não estamos ainda nesse primeiro grande marco? Ou se estamos passando, ok, algumas vezes estamos, mas, no geral, o ser humano que vive num planeta como o nosso, ele está aqui, na sobrevivência. E como é que eu tenho certeza disso? Como é que a gente confirma? É só ver as características. E onde que estão as características? Estão aqui. Então, nós que estamos aqui, é o mundo de sobreviventes no fundo da caverna. Por isso que eu falei que algumas palavras vão aparecer aqui, mas a caverna de Platão todo mundo já ouviu, já falamos várias vezes. O fundo da caverna são aqueles seres que não entendem a vida, que não têm compreensão de nada, que estão levando as coisas no automático, né? Aí a questão é, alguma semelhança com a nossa vida, e eu falo com a nossa vida geral, tá, gente? Em geral. Em geral, a Laninha acabou de falar aqui, a Yolanda acabou de falar alguma coisa que mostra isso. As pessoas não querem saber, estão matando crianças, não interessa. O que interessa como diz assim, é eu comigo mesmo. É tipo assim, eu sou o general, eu sou o coronel, e para mim ser bem visto, eu tenho que dominar. E para dominar, eu tenho que matar esse pessoal que está aí, que não tem nada a ver com a gente. E é isso. E é isso aqui. É isso aqui. Interesse pessoal total. Só interessa o meu interesse. Isso, o mundo está assim de uma forma absurda. E a gente sabe por quê. Num processo de transição, a gente já falou disso. Existe uma reencarnação de uma quantidade imensa de espíritos como última chance. Imagina o que acontece nesse mundo, é o que nós estamos vendo. Identificação com o corpo, aparências. Ou seja, o mais importante é o corpo, é eu estar bem fisicamente e tal. Não estou falando de saúde, estou falando de exageros. De exageros. Instinto, automações, hábitos e caminho mais fácil, preguiça. A gente está vendo isso no mundo direto, gente. Quem não vê que as pessoas estão violentas por qualquer coisa. Piscou, olhou, não gostou, já parte para a violência. Egoísmo e orgulho, a gente já sabe, Kardec fala, esse mundo é o mundo do mal, onde o egoísmo e o orgulho, vamos dizer assim, desencadeia os males do mundo, e o mundo de expiação e provas é o mundo onde o mal predomina. Então, a vaidade, ignorância e negação, e uma baixa intelectualidade. É baixa, a nossa intelectualidade é muito baixa. Mais que a gente estude, que a gente busca, o nível é muito baixo. Mesmo para quem estuda, para quem quer saber das coisas, ainda é baixo, porque é o nosso nível. O nosso nível não é de intelectualidade alta. Você tem algumas exceções muito raras. Às vezes a pessoa se especializa e fica com conhecimento, mas isso não é uma intelectualidade alta. Uma intelectualidade alta precisa agrupar muito mais coisas. E isso é muito raro. Personalidade adaptada você não tem mais o seu eu. Você faz o que tiver que fazer, como manda fazer, e você vai sendo levado como uma folha ao vento. É sobrevivência pura. Desejo e emoções é o que rege. As pessoas estão querendo viver desejo e emoções. Gente, as poucas propagandas de jovem que tem é só isso aqui. Desejos e emoções, é só isso. Espiritualidade, quando tem, é de aparência. Infelizmente, é de aparência. É a forma, é só a forma. Né? As pessoas têm... Isso eu sinto tanto no meio espírita, quando as pessoas falam de fé raciocinada e caridade. Isso me preocupa tanto, porque as pessoas esqueceram do contexto. Já viu aquela história que a pessoa fala, você falou isso. Não, mas peraí, eu falei isso, mas você esqueceu do contexto? Todo mundo já viu essa conversa. Porque sem o contexto, as coisas podem ser deturpadas. E o espírita faz isso. Quando Kardec falou de fé raciocinada, tem um contexto. Se você não sabe o contexto ou esqueceu, você vai confundir isso. E se você fala de caridade e não entende que contexto que Kardec falou isso, você também vai confundir. E o que o espírita faz é isso. Ele confunde caridade com amor, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e ele confunde fé raciocinada como se toda fé tem que ser raciocinada. Não é isso. Você tem fé em Deus, não tem raciocínio aí. É fé ou não é? E por isso que a gente não tem. É pouco, é fraco. Quando você confia em Deus e entrega o seu corpo, como Paulo, como Jesus, como os apóstolos, não tem raciocínio nenhum, gente. Isso aí é uma coisa de dentro, é uma energia, é um poder que você desenvolve muito forte. Mas o espírita também esquece o contexto que foi falado.
né? Porque a fé raciocinada é o contexto qual que era? É você acreditar em tudo e não poder questionar. A fé raciocinada você pode questionar, mas vai ter determinadas coisas que a razão não cobre. E aí você vai acreditar porque você sabe que aquilo existe e assim que funciona, e um dia você vai viver aquilo. E a caridade, Jesus diz, caridade não é assistência social, não é esmola, a caridade é benevolência, perdão e qual que é o outro? Benevolência, perdão e indulgência. Ou seja, isso é caridade, segundo Jesus. E para nós tem que ser a mesma coisa. Agora, e a assistência social? Isso você não vai fazer? Claro que tem que fazer. Qual é a razão de você fazer isso? Não é o outro, a razão é você. A razão é você. É quando Jesus fala, venha para o lado de cá aqueles que me vestiram quando eu estava nu, me deram de comer quando eu não tinha que comer, me deram guarita quando eu não tinha guarita. O que ele está falando? Ele está falando que a pessoa que faz isso fisicamente só ajuda as pessoas materialmente, tem valor. Tem valor. Mas não é a caridade em si. A caridade é muito maior do que isso. Então a gente tem que entender essas questões de interpretação das coisas. E a gente acostuma com isso. A gente escuta isso no meio espírita direto e todo mundo começa daqui a pouco a achar que é só isso mesmo. E não é. Tem que se aprofundar no estudo. E aí vem a coisa mais crítica, mais perigosa que tem, que é o não saber escolher e senso crítico. Pronto, é isso. Se você não sabe escolher, Kardec fala, lá na questão, acho que 795, ele fala, a primeira coisa que o ser humano tem que desenvolver é saber escolher entre o bem e o mal. Vai começar a falar, né? Vai começar a falar um pouco, lembra que eu falei que a gente ia falar disso, senso crítico e discernimento? Mas, de novo, só na próxima aula. Vocês viram como a gente conversou, e eu queria deixar isso aqui para a próxima aula, mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida disso aqui, dessa lista. Isso aqui acho que não é não. Isso aqui... Alguma dúvida dessa lista, gente? Não. Eu chego a ficar um pouco triste até de saber que a gente está tão longe, está tão longe de uma perfeição, né? Encaixa em vários desses itens aqui Mas, Maurício, a gente tem que pensar assim, tudo isso faz parte de nós, mas tem coisas que faz parte de nós que não está na lista, porque não é da lista de sobrevivente. É o desejo de aprender, é querer ajudar, é querer buscar um caminho, se esforçar por ser um pouco melhor. Isso tudo não está aqui, porque não faz parte do sobrevivente, mas já faz parte de humano. Isso já está dentro de nós. Quando a gente procura uma religião seriamente, quando a gente procura entender, estudar, querer ser melhor, isso é parte daquelas pessoas que estão se movendo. É o caminho, né? A gente nunca deve pensar assim que quando a gente ler estuda, né, se aprofunda o conhecimento em alguma coisa, que aquilo é para jogar a gente para baixo, de você reconhecer que você está, às vezes, até muito longe. Mas não. A gente tem que pensar o seguinte, que bom que eu estou vendo, que eu preciso, que eu tenho um caminho a vencer, não gera zona de conforto. Você não fica achando... Olha, um exemplo que aconteceu já comigo, que a vida toda, nossa vida toda, sempre estivemos envolvidos com trabalhos sociais, com criança, com gestante, com idoso, enfim. Quando você se dispõe a fazer uma pequena coisa, um pequeno movimento, muitas pessoas olham, nossa, olha, o Maurício é responsável pelo centro, ele faz bazar, nossa, ele é altamente espiritual. Mas muita gente, às vezes, tem esse olhar. E não, aí é a hora da gente também não encher, né? Se vai descer, né? E achar que você está com essa bola toda. É você ter consciência aonde que nós estamos. Eu vejo como um lado bom, sabe, que é que cada vez que a gente se pega dentro de um desses quadrantes aqui, você está sendo um pouquinho orgulhoso, você se... Dá um passo atrás, né? Vem um alerta, opa, tá errado, aí você... Pé no chão, bota o pé no chão. Volta. Começou a levitar, põe o pé no chão. Olha, para terminar o nosso estudo, você falou de alerta, eu vou pedir o Ruela fazer gentileza, que está pendurado lá na nossa geladeira,
que chama 10 passos Peraí. de alerta. Para a gente fechar, isso. Para a gente fechar, já que você falou em alerta, para quando acontecer, você se vê em um desses, foi um impacto para nós que nós pregamos na nossa geladeira. Ela digitou e nós colocamos lá, que de vez em quando a gente bate o olho, que a gente percebe a nossa realidade, e se você se vê que você está encaixando em um daqueles itens, você já recua, né? Então, gente, como prece final, me empresta teu óculos, por gentileza. Se chama Sinais de Alarme. É do livro... da irmã Sheila, do livro Sinal Verde. Então, ele diz o seguinte: há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. 1. Quando entramos na faixa da impaciência. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. Vão analisando cada frase. E olha que a gente vai ver que muitas vezes a gente se encaixa nesse perfil. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Quando reclamamos apreço e reconhecimento. A gente quer que todos sejam voltados para nós. Né? Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Quando passamos o dia a exigir esforço, sem prestar o mais leve serviço. Quando pretendemos fugir de nós mesmos, através da gota do álcool ou da pitada de entorpecentes. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Então, gente, são umas 10 passos, 10 sinaizinhos, que é assim, sinal vermelho mesmo. Quando, para nós aqui em casa, foi assim, um alerta. Então, quando a gente se vê impaciente, ou reclamando, ou querendo fazer uma fofoquinha do outro, ou com uma preguiça, tudo, a gente já fala, opa, para que sintonia, um alarme. É a sintonia. É um alarme, né? Então, vamos fazer uma paradinha, como ele diz, recomenda-nos a prudência de parar no socorro da prece ou ter discernimento. Tenha bom senso. Nós vamos, a partir de agora, falar muito disso, senso crítico, discernimento, boas escolhas, né? Então, gente, que com essas palavras, depois posso até mandar, vou enviar para todos como um sinal mesmo de alerta, né? Para que a gente seja alerta, né? E também, né, Maurício, não se superestime, não achar que nós estamos com a bola muito cheia, né? Que isso pode gerar zona de conforto, né? Pode travar a nossa caminhada. A gente ter respeito, sim, autoamor, reconhecimento pelas nossas mínimas conquistas, que sejam mínimas coisas que a gente faça, a gente tem que ter esse autoamor. A humildade hoje tem que fazer parte do nosso cotidiano. Tá? Poder reconhecer as falhas, os erros, deixar o orgulho de lado e seguir nesse caminho aí que acalma nosso coração. Sim. Estou bem focado nisso. Essa reforma íntima, ela é dolorida, ela é longa, mas vale muito a pena. E Maurício, você falou uma coisa aí, né, que hoje nós comentamos também, como é bom quando a gente reconhece isso, a gente vê ainda, olha para a gente mesmo, aquele homem velho, cheio de vícios, cheio de ressentimento, cheio de autopiedade, cheio de tanta orgulho, egoísmo, todas essas coisas que a gente conhece bem, a gente olha e fala, eu ainda, por enquanto, Emmanuel, numa das páginas dele, ele fala isso, por enquanto, ainda nós estamos nesse nível.
mas você pensa assim, poxa, mas que legal, eu já estou observando que eu estou fazendo isso. Sabe que, só concluindo, a pior coisa que tem é quando, um exemplo também que eu vi da Lúcia Galvão é que, por exemplo, se eu vir assim, o Renan é uma pessoa que vive chegando atrasado nos compromissos, tal. Vamos um exemplo. Eu falo assim, nossa, você é preguiçoso, você não está cumprindo com a sua obrigação. Aí a pessoa vira assim, não sou preguiçoso, é por causa disso, daquilo, tal, mil explicações. Aí vê que essa pessoa já não está legal. Mas se a pessoa vira e fala, olha, realmente, eu estou meio pisando na bola, eu preciso ter mais comprometimento, eu vou ter mais atenção, tudo. Essa pessoa está no caminho, né? Que tem a humildade de reconhecer, não aquela que se justifica. Não é nada disso, você está enganada, nega, né? Então, você chegou atrasado. Não, eu não cheguei atrasado, não. Foi porque o meu carro deu problema. Deu problema, eu tive uma coisa. Não, olha, realmente eu cheguei, eu tenho que me organizar. Então, são coisas que a gente faz para se ajudar, né? São, às vezes, pequenas, às vezes você precisa ter algumas estratégiazinhas, né, para você poder dar esse start para um alerta para você mesmo. Né? Mas é isso, gente. Gente, alguém quer colocar alguma coisa, dúvida, algum questionamento? Por favor. Não, foi bastante proveitosa essa aula, bem esclarecedora, realmente. Acho que eu estava preparado hoje, mentalmente, para receber toda essa informação, porque ela veio muito sutil e me agradou muito. Estimuladora também, a gente se observar, né? E bacana. Gostei muito. Parabéns pela aula. Yolanda, tudo bem? Está tudo bem. Eu só gostaria de saber por que eu não apareço aí na foto. Porque você deve estar com a sua câmera fechada. E aonde que mexe nisso? Aí você tem que olhar, com certeza não é aqui no... Não é no nosso computador, é no seu. Tem um lugar aí que você tem câmera. Logo embaixo aí deve aparecer. Não tem o microfone que aparece com um risquinho? A Yolanda fala aí de Taubaté também? Não, do estado do Rio. Ok, então vamos fechar? Você vai fazer? Vamos então, com os nossos corações plenos de gratidão. Essa noite fresca, Senhor, que está fazendo aqui no nosso estado. E nós pedimos, rogamos a vossa misericórdia, Senhor Deus, rogamos a Jesus, nosso mestre irmão, e a nossa querida Mãe Santíssima, que olhe por nós, que nos abençoe, não só nós aqui, mas todos os nossos irmãos da terra, que sejam iluminados, que possam ter essa consciência da nossa estado evolutivo e que possamos, assim, ser estimulados a sermos melhor. Agradecemos aos espíritos responsáveis por esses nossos trabalhos, agradecemos aos irmãos que nos assistem online, que nos assistem depois na gravação, que todos recebam o nosso carinho, a nossa gratidão, e que a semana que vem nós possamos estar aqui novamente, com essa mesma boa vontade, interesse de aprender para nos melhorarmos dia a dia. Que assim seja, Senhor Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, muito obrigado, a presença de vocês, a paciência. Um beijo para todos que vão nos assistir. Fica na paz. Estão terminando aqui. Um abraço a vocês.